glorificamos o teu nome nesta noite. Usa o teu filho como canal do teu fluir nesta noite, Senhor. Que a boca do pastor Júlio agora seja a sua boca. Ó Espírito Santo, ministra aquilo que está no teu coração, para que venha, Senhor, jorrar sobre a tua igreja. E nós, ovelhas desse aprisco, abrimos nosso coração. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Estamos aqui dispostos a ouvir e obedecer a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, amados. A paz do Senhor. Que bênção. Gostei que o vento de poder está soprando sobre nós nessa noite. Estava nesse momento de louvor, adorando junto com vocês, crendo nessa verdade. Minha garganta ainda não está 100%. Obrigado, silêncio, vezes mais. Só que eu esqueço na hora do louvor, aí eu tenho que ficar de boca fechada, para mim é difícil. Cantar abaixo para mim é difícil. Aí eu chego na hora da pregação, ó. Resultado. Está dando para me estudar bem aí? Vou tentar falar bem perto do microfone para ajudar. Mas eu creio que nesse momento de adoração, e a minha oração é para que esse vento de poder, né, que se chama Espírito Santo, sopre sobre a palavra dele, que vai ser ministrado nessa noite. E o Espírito me fez lembrar, né, quando a gente está fazendo churrasco. Quem gosta de churrasco? Quando, né, o carvão está morrendo ali e tal, o fogo está se apagando e você vem. Igual alguns maridos fazem com a esposa. Quem é casado entendeu. Para quê? Para o carvão ele faz o que? Ele dá aquela acendida, não é isso? Não é, querido? Então, às vezes a palavra de Deus está ali, você já ouviu. De repente, o que nós vamos pregar aqui, você já ouviu, mas o Espírito Santo nessa noite vai fazer som. Amém? Essa mensagem eu ministrei em 1º de maio, que foi o mês da família, e eu quero repeti-la novamente. Falar sobre o ideal versus real, num contexto familiar, é claro. Quero só fazer uma introdução do que seria o ideal. O ideal seria se Adão e Eva não tivessem pecado. Não é isso? Você que conhece a Bíblia mais do que eu, se Adão e Eva não tivessem aprontado lá no Éden, nós viveríamos o quê? Em perfeição, o ideal de Deus. É verdade ou não é? Mas até para Deus aquele não foi o ideal. Por quê? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas também criou o homem com a capacidade de decidir e escolher. Então, nós percebemos que aí o ideal de Deus, aquilo que Deus planejou, sonhou para o homem, né, para a humanidade, na verdade, foi quebrado pelo próprio livre-arbítrio, onde o homem e a mulher, né, comeram do fruto que Deus falou para eles não comerem. E aí vem a realidade. Qual é a realidade? De que o homem pecou, e a Bíblia fala que todos pecaram e destruídos foram o quê? Da glória de Deus. A partir daquele momento do pecado de Adão e Eva, o homem não mais era revestido da glória que ele havia sido criado. Mas por meio de Jesus Cristo, essa glória seria restabelecida. Amém? Amém ou não? Amém. Por que isso? Talvez eu fui de Gênesis ao Novo Testamento de uma forma muito rápida para você, mas a Bíblia fala que o nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Amém? Amém. E no dia que a última trombeta tocar, nós veremos o Senhor com o corpo glorificado. Deu para entender agora porque em Cristo a glória que o homem tinha passou a ser dele novamente? Amém ou não? Amém. Vou fazer você levantar dessa cadeira hoje. Oh, glória! Aliás, eu não. Eu não tenho força nem poder para fazer isso, mas o Espírito Santo tem. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia, Salmo 139. Vamos ver o ideal de Deus. Salmo 139. Quantos já leram o Salmo 139? Muito tremendo, muito poderoso. Projeta aqui para mim. O verso 13, você pode ler ele todo em casa. Mas aqui está o ideal de Deus acerca de você.
Amém? Fala para o seu irmão que está do seu lado, esse é o ideal de Deus acerca de você, meu irmão. Isso é uma verdade, isso é uma verdade. Ainda que tudo pareça contrário, ainda que pareça mentira, mas é verdade. Assim, você pode me prestar, mas isso aí a seu respeito é verdade. Todos continuam me amando, né? Vamos nessa. Diz assim, ó. Tu criaste, fala aqui para quem? Para Deus, amém? Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Você crê que isso é verdade para você? Não, que você não vale nada. Estou brincando, você vale muito. Jesus derramou o sangue dele por você. Por mim também, amém? Estou brincando, tá bom, querido? Calma aí, crente, vamos. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. O que é isso aqui? Isso aqui é uma verdade absoluta acerca de como nós fomos criados. Ah, pastor, eu fui fruto disso, eu fui fruto de um estupro, eu fui fruto do acaso, meus pais e meu pai e minha mãe não me desejaram. Queridos, isso aqui é uma verdade revelada. Lembra que eu falei que o Espírito Santo ia soprar sobre a palavra? Amém. Isso aqui é uma verdade revelada da parte de Deus para mim e para você, amém? Não importa o nosso passado, não importa a história da nossa criação, como nós fomos formados. A partir do momento que nós nascemos de novo em Cristo Jesus, isso se torna uma verdade, ou precisa se tornar uma verdade dentro de você, dentro de mim, porque isso vai pautar a nossa vida toda. E se nós não cremos nessa verdade, muitas das promessas que Deus tem para nós, não poderemos vivê-las, sério. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Olha para o lado aí, olha. Quantos foram feitos de forma especial e admirável? Dá um sorriso para esse irmão aí. Irmão, você precisa crer nessa verdade. Deixa eu falar algo interessante para você. Eu não posso crer por você. Amém. Não adianta, por mais que eu fale aqui e tente te encorajar, te incentivar, o próprio Deus tenta abrir sua cabeça para jogar isso dentro. Se você não crê nisso, irmão, lamento. Mas a palavra de Deus está aí, essa é a verdade. Se você crê nessa palavra assim como eu creio que é a verdade, cara, isso me motiva demais, isso me encoraja, isso me tira do sério. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com... Quantos têm convicção dessa verdade? Meu Deus, digo isso com dúvida. Não, eu digo isso com convicção. E a convicção é baseada em quê? Na fé. Na fé daquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, daquilo que Jesus fez por você. A esperança diz que eu vou ter, mas a fé diz que eu tenho. Amém? Presta atenção nisso. A esperança diz que eu vou ter. A minha esperança diz que um dia meu corpo será glorificado. Mas a fé diz que eu sou salvo. Então a fé é uma realidade daquilo que eu não vejo. É completamente diferente da esperança. Agora, se eu creio que eu fui criado de maneira especial e admirável em Cristo Jesus, todo o meu passado não importa. Está vendo como é difícil você acreditar? O seu passado importa, como você foi criado importa. Deixa eu te falar, para Deus, se você nasceu de novo, não. Porque a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura. Você pode repetir, aquele que está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já Se passaram. e tudo se fez Novo. Agora, se tudo se fez novo, por que às vezes a gente fica preso ao nosso passado? Por que muitas das vezes no contexto familiar a gente vive uma vida segundo os padrões humanos ou mundanos e não segundo os padrões de Deus? Porque nós temos dificuldade de crer que a palavra de Deus se torna vida primeiro em nós. Nós acabamos de cantar, sopra em meu viver. Que o Espírito Santo sopre no teu viver, no teu ser hoje, para você ser avivado na verdade da palavra de Deus. Porque, querido, se nós não cremos nessa verdade, acabou. O diabo te amarrou e você não vai viver nada daquilo que Deus tem para você. E como família ainda mais, porque se eu não creio para mim, como é que eu vou crer para aqueles que estão ao meu lado?
Jesus chama cada um de nós a crermos nessa verdade como indivíduos. Porque se nós não cremos como indivíduos, nós não seremos famílias que vão viver aquilo que Deus tem para nós nessa terra. Nós precisamos crer que essa verdade do Evangelho, ela começa em mim e ela se perpetua a partir de mim. Quando o salmista fala sobre isso, ele crê nessa verdade. E nós precisamos aprender a recitar a verdade. Aí eu te pergunto, o que é a verdade? Palavra de Deus. A verdade é a realidade daquilo que eu estou contemplando? A realidade é daquilo que eu estou vivendo, até mesmo que eu estou agindo? Não, a verdade é absoluta, ela está na palavra de Deus. Amém. E eu preciso, presta atenção, meu irmão, eu preciso recitar a palavra todo dia, exercitar isso sempre. Por quê? Porque ela é a verdade. Ainda que meu pensamento não consiga acompanhar, ainda que minha alma esteja sentindo algo diferente, mas se a palavra é verdade, eu preciso declarar o quê? A verdade. O diabo, o mundo, as circunstâncias falam o quê? Você não vai conseguir, sua família não vai prosperar, seu filho não vai se converter, seu marido, sua esposa não vai ter jeito, não tem jeito. E pela realidade, tem jeito? Não tem. Mas pela verdade, tem. Amém. Pela palavra, tem. Quantos creem aqui que eram bem complicados? Você, pô, pastor, eu era uma pessoa complicada. Não, pastor, eu nasci santo, eu nasci perfeito. Nunca dei trabalho para os meus pais, sempre obedeci, nunca desobedeci. Tem alguém aqui assim? Tem? Perfeito, santo, irrepreensível, desde o ventre? Claro que não, cabeção. Todo mundo deu trabalho. Ninguém quer se acusar, né? Tá certo, só o pastor que deu trabalho. Se Deus deu jeito na gente, Deus deu jeito em você, irmão? Tá vendo como a palavra, ela... Mas vai sair, em nome de Jesus. Amém. Deus deu jeito em você, crente? Sim. Tá dando? Amém, de glória em glória, dia por dia. Amém. Por que não pode dar jeito nos outros? Bora. A palavra de Deus encontrou lugar no seu coração? Sim ou não? Sim. Então pode encontrar lugar no coração dessa pessoa, do seu familiar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, esse é o ideal. Essa palavra fala do ideal. Essa realidade seria uma verdade absoluta no sentido desde Adão e Eva. Porém, em Jesus nos resgatou para Deus, irmão. Jesus morreu por nós para que tudo aquilo que foi prometido em Adão a gente possa viver na realidade e na plenitude. Ainda que tenhamos falhas, ainda que tenhamos tropeços nessa terra, mas por meio de Jesus Cristo é possível vivermos a realidade de Deus na sua palavra. Mas nós precisamos crer nesse ideal. Pastor, mas a gente vai pensar no real. Qual é o real? Cada um tem uma história, cada um aqui veio de uma família. Talvez você não está num primeiro relacionamento, você casou 1, 2, 3 vezes até encontrar, né, o seu príncipe ou sua rainha. Andou, tropeçou, caiu, levantou. Cada um tem uma história. E na sua grande maioria, quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem nasceu em berço evangélico? Levanta a mão. Eu não. Vai. Levanta mais alto. Passou desodorante? Baixa. Quem aqui casou no Senhor? Os dois convertidos casaram no Senhor. Levanta a mão. Ó. Quem aqui casou e depois se converteu? Levanta a mão. Meu Deus. Por que eu falo que esse é o real? Porque a gente vem para a igreja, a gente conhece Jesus todo quebrado, todo enrolado, todo cheio de cafubilha, todo cheio de história, todo cheio de carrabicho para dar trabalho para o pastor. Ou para o seu dirigente de grupo familiar. Para o seu irmão, para os seus conselheiros, amém? Mas o ideal não seria esse, se Adão e Eva não tivesse pecado, mas essa é a realidade.
O que acontece? Se a gente falar algo que é muito forte, muito poderoso, presta bastante atenção nisso. Eu estava ali, eu anotei aqui a revelação que Deus me deu, baseado, obviamente, numa passagem bíblica. Vocês que leem a Bíblia mais do que eu, sabe pra caramba? Sabe que quando Jesus foi ser batizado, com quantos anos Jesus foi batizado, crente? 30. Quantos anos? 30 anos. Jesus vai ser batizado com 30. Aí Jesus vai ser batizado quando Jesus sai da água do Rio Jordão, ou foi no Rio Eufrates? Jordão ou Eufrates, irmão? Tem certeza? Foi no Jordão. Aí Jesus sai do Rio Jordão. Alguém fala alguma coisa. Quem é que fala alguma coisa acerca de Jesus? Mateus capítulo 3:4. Quando Jesus sai da água, João Batista fala? Eu. Esse é meu Isso filho aí. amado. É só para relembrar, tá? Fica tranquilo. João Batista fala antes dele entrar. Não é isso? Quando Jesus sai da água, alguém fala alguma coisa. Quem fala? O Pai. Fala o quê? Eis o meu filho amado, em quem tenho muito prazer, ou em quem me compraz. Então, olha só, presta atenção. Antes de Jesus entrar na água, João Batista fala algo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus vai e, levanta. E aí Deus, o Pai, fala, uma voz do céu, fala, eis o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Deus falou? Sim ou não? Sim. Pergunto para você, foi Jesus que escreveu isso? Não, foram homens. Então a gente pode imaginar que essa voz foi ouvida por alguém ao ponto de escrever, relatar de que Deus falou algo. Amém? E o Espírito Santo, em forma de pomba, pousou sobre Jesus. Aí depois disso, o que acontece com Jesus? O Espírito Santo leva ele para onde? Para o? Isso aí, crente que lê Bíblia. Vamos embora. Chega lá no deserto, Satanás vai tentá-lo, não é verdade? Não, Satanás vai tentá-lo depois de 40 dias, não é quando ele chega, irmão. Presta atenção, pastor. Depois, quando ele sente fome pra caramba, 40 dias é que Satanás chega. Assim que Jesus chegou, Satanás não tentou ele. Por quê? Porque o corpo dele ainda estava firme. Fica ligado, irmão. Presta atenção. E aí, no final de tudo, Satanás vem e se apresenta. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Pergunto eu a você. Aquela voz de Deus, você falou que Deus falou, Satanás ouviu ou não? Ouviu, porque a voz de Deus ecoou por toda a eternidade. Então, algo aconteceu no mundo espiritual. Não presta atenção nisso. Algo aconteceu no mundo espiritual. Satanás foi o quê? Conferir. Que história é essa? De que o Filho de Deus apareceu aí. Tem o Filho de Deus na terra. Como que Deus conseguiu esconder Jesus por 30 anos? Sem Satanás saber que ele era o Filho de Deus. Pastor, como é que você sabe disso? Qual foi a pergunta que Satanás falou para Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Alguma coisa acontece no mundo espiritual, quando estão ligados aqui? Amém. E Satanás vai conferir. Se tu és o Filho de Deus. Então Satanás vai pôr em credibilidade aquilo que foi falado pelo Pai na eternidade. Sim ou não? Sim. Quantos são filhos de Deus aqui? Amém. Aí, pensa no negócio. Você como um filho de Deus, você como família bendita do Senhor, está caminhando para Jesus, aceita Jesus, e a partir do momento que você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você é o quê? Filho de Deus. Aí Satanás vai fazer o quê? Vai conferir. E todo dia ele vai conferir, vai perguntar para você, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, ele vai pôr em xeque a realidade da verdade de quem nós somos em Deus. A mesma coisa que ele faz, que ele fez com Jesus Cristo. E queridos, o que eu quero dizer com isso? A nossa casa, a nossa família,
Nós precisamos entender. Quando nós nos convertemos, quando nossa família é um potencial na mão de Deus, quantas famílias estão aqui em potencial na mão de Deus? Ah, pastor, eu sou solteiro. Deixa eu te falar, você é um potencial na mão de Deus. A família que você vai construir é um potencial na mão de Deus. É luz nessa terra, é sal nesse mundo. E Satanás vai fazer o quê? Ele vai conferir. E vai nos indagar todos os dias, tentando nos condicionar à realidade que nós vivemos, para nós não vivermos o ideal de Deus. Como filhos de Deus nessa terra, como famílias de Deus nessa terra, nós somos chamados pelo nosso general Jesus Cristo para tomar posse dessa verdade, para fazer valer. Porque algo no céu aconteceu. A Bíblia fala que sempre quando um pecador se arrepende, há o que no céu? A festa. Os anjos celebram. Meu irmão, preste atenção. Quando nós vivemos a vida de Deus, quando nós buscamos viver a vida do Senhor, quando nossa família está buscando viver a realidade de Deus, quando você está procurando ensinar a palavra de Deus, quando você está procurando viver a palavra de Deus, não tem jeito. O Satanás não fala assim: opa, aconteceu alguma coisa, eu vou lá conferir. Por isso nós estávamos cantando: vento de poder, sopra em meu viver. Nossa família foi chamada para viver a vida de Deus nessa terra, irmão. Para sermos bênçãos de Deus nessa terra. Mas pastor, meu marido é um cabeçudo, minha esposa, meu filho. Eu não falei nada. Meus pais. Irmão, ou a gente começa a recitar o que é verdade, ou a gente vai viver reclamando. Se você não crê nem para você, da sua boca só vai sair maldição. Mas deixa eu te falar, Deus não te chamou para ser assim. Deus nos chamou para abençoar e profetizar sobre a nossa casa. Amém. Sobre a nossa família, amém? Para vivermos o ideal de Deus. Pastor, na tua casa é tudo perfeito, você é pastora, nem briga. Ah, é? Maravilha. Tem gente que já pensou isso. Você não briga, não. Não foi um nem dois, não, tá, irmão? Pergunta aos meus filhos se a gente não briga. Pergunta aos meus filhos se sempre eu estou brincando. Né? Quando minha sobrancelha franze assim, ó. Eles já sabem. Mas se a carne não aparece, depois tem que aparecer um novo homem e falar assim: me perdoa. Eu errei. Passei do ponto. Então nossa família é chamada para viver essa realidade. E eu sei que hoje as famílias são muito atacadas. Por que nós somos atacados? Porque Satanás todo dia vai lá conferir. Satanás todo dia envia demônios para tentar nos mostrar a realidade de quem somos e não daquilo que nós podemos ser em Jesus Cristo. Hoje as famílias lidam com várias lutas, com várias frentes de batalha. Eu listei aqui algumas coisas. Nós lutamos para ser santo em uma geração corrompida, nos manter sóbrios em vários evangelhos sendo pregados. Enquanto você está lutando com seu filho, enquanto nós pastores estamos lutando, orando, ensinando aos casais, aos jovens, né, às crianças, enquanto lá na igreja de crianças tem pessoas dedicadas, né, tentando ensinar a palavra de Deus aos homens. Às vezes algumas crianças daquelas que lá chegam, e eu espero que não sejam os seus, chegam dentro de casa, é tudo diferente daquilo que ela ouve na igreja. Com os pais dentro da igreja, que vergonha. Nossas famílias, né, temos que sustentar uma situação às vezes economicamente difícil. Temos que viver com uma saúde emocional boa diante de tanta notícia má e distorcida. Cada vez mais
o poder do Estado querendo interferir, dizendo como você tem que educar seu filho, que não pode fazer carinho no bumbum dele. Tantas ideologias atraentes, elaboradas por pessoas que não creem em Deus, não creem na salvação por meio de Jesus, e tem um monte de crente seguindo essas pessoas. O pecado não é mais explícito, agora ele está a um clique de distância, e tem derrubado muitos homens, mulheres e jovens, contaminando a pureza das crianças. Mas graças a Deus que Deus tem levantado um povo que tem se levantado contra tudo isso, amém, querido? Amém. E eu quero te encorajar mesmo nessa noite, para nós pensarmos como nós chegamos até aqui. Essa mensagem eu trouxe no mês que a gente chama de mês da família, o mês de maio. São tantas mensagens só acerca de família. Mas eu quero te fazer algumas perguntas hoje. Tenha a idade que você tiver, você que está aqui me ouvindo hoje. A primeira eu faço para você: como você chegou até aqui? Ou seja, qual foi o seu caminho? Qual é a sua história? Quais são suas responsabilidades nesse processo? Como assim, pastor? Porque nós temos a tendência de culpar a todos, de responsabilizar a todos, menos a nós mesmos. Então, muitas das nossas escolhas são que nos remetem à realidade de que nós somos hoje, onde nós estamos hoje. E nós precisamos avaliar que algumas coisas que aconteceram, algumas situações que nós vivemos, algumas podem não ter a nossa responsabilidade direta, outras sim. Está me entendendo, amado? Amém? E eu preciso avaliar o que me trouxe até aqui hoje. Qual é a minha responsabilidade nesse processo? Sem tentar me esconder, sem tentar responsabilizar outra pessoa, mas qual é a minha responsabilidade? A minha casa está desse jeito hoje, a minha casa está em desordem, eu estou endividado, eu estou passando por crise, eu estou passando por problema de saúde. Aonde há a minha responsabilidade? Aonde está? Seja sincero com você. Qual é a sua realidade? Qual é a sua história? Qual é a sua responsabilidade nesse processo? Terceira pergunta: o que está ao meu alcance para mudar essa situação? Beleza, temos o problema, temos dois problemas, temos vários problemas. Qual é a minha responsabilidade? Se eu pedir perdão, voltar atrás, o que eu posso fazer? O que está ao meu alcance para mudar essa situação? É possível? Quarta pergunta, e uma das principais: a quem eu posso pedir ajuda? Não adianta ficar reclamando da situação. Adianta? Adianta, crente? Adianta, igreja? A quem eu posso pedir ajuda? Deus pode enviar uma mula para você. A Deus antes de tudo, amém? Eu consigo pedir ajuda e me submeter? Pergunta: você analisou sua realidade, viu os seus problemas? Quem poderá nos defender? Não é o Chapolin Colorado. A quem vou pedir ajuda? A alguém, a Deus, primeiro, antes de tudo, amém? Sua palavra. Mas você tem pessoas que podem te ajudar? Amém. Tem, gente? Amém. Tem na igreja? Sim. Ou de repente no banco, não sei. Alguém que possa te ajudar? Ok. Você vai buscar ajuda. Vai buscar o médico. Chega lá no médico, o médico te receita o quê? Um remédio, um tratamento, sim ou não? Sim. Aí você fala assim: doutor, estou sentindo que esse remédio aí... Normalmente você faz isso? Pode acontecer, não pode? Mas normalmente você faz isso? Não, doutor, passa só um paliativo, porque eu quero continuar sentindo essa dor. Não, você quer resolver o seu problema, sim ou não? Sim. Aí a questão: você foi pedir ajuda, foi receitado algo para você, faz isso. Aí você vai e não faz. Aí você volta no consultório para pedir ajuda de novo. O médico vai falar o que para você? Fala, pastor.
Tomou o remédio que eu te passei? Então volta lá e toma. Já pensou se o pastor fosse fazer isso? Volta lá. Eu já fiz isso algumas vezes. Hoje eu faço muito mais. Não tenho mais paciência para algumas coisas não, eu confesso. Volta lá e faz o que eu te ordenei. Você vai se submeter? Sim. A escolha é sua. É o bem da sua família, amém? Outra pergunta. Quais feridas existem por baixo dessa roupa, dessa máscara de bonança? Como é que você está, irmão? Como é que você está, irmão? Tudo bem, pastor. Tudo na paz? Tudo na paz. Paz do Senhor, paz do Senhor. Será? E agora, qual será o provável final desse filme pelo andar da carruagem? Você tem uma realidade, você tem problemas, você tem situações, tua família está caminhando para um lugar. É preciso pensar, aonde que isso vai parar? Se há vida, ainda há esperança. Mas para isso é necessário tomarmos atitudes. E às vezes nós como família, nós como pais, achamos que assim, não, pode deixar. Irmão, irmã, olha. Não. Tô bem, pastor, tá tudo na paz. Vamos no grupo familiar, não. Ó, seu filho, pô, não sei o que, sentindo um negócio tá meio estranho assim. Pastor, já quer se meter na minha vida? Como criar meu filho? Não, irmão, de forma alguma. Dos meus cuido eu, dos seus cuida você. Mas depois, pastor não tem varinha de condão para mudar a situação. Irmãos, agora os casais, eu vou pegar eles. Irmão, procura sair de mão dada com sua esposa. Irmãs, qual foi a última vez que seu marido saiu de mão dada contigo? Pastor, meu casamento está assim, está assado. Volta lá e faz o que eu falei. Pastor, não preciso sair de mão dada, não. Tira um dia para passear com sua irmã, com seus filhos. Um dia na semana, tira um dia para passear. E a gente fica vendo filme em casa e está tudo certo. Fica vendo Netflix e está tudo certo. Ih, pastor, não tem dinheiro. Quanto custa uma casquinha? O negócio é sério, irmão. Vou te falar, o negócio é sério. A gente acorda cedo para ir trabalhar, atura patrão, atura empregado, engole sapo, mas para fazer algo às vezes pela nossa família não faz. Depois não reclama. Vai falar, Jesus, né? Jesus faz, Jesus cura. Jesus cura, Jesus está querendo usar você, mas você é uma mula que não se deixa ser usada. Misericórdia, irmão, ajuda a minha vida aí, facilita. Eu estou tentando levar na brincadeira, porque, ó, meu irmão, vou te falar, isso me faz. Essa é fé, você é sério não. Deixa eu ficar de olho no horário aqui, irmão, misericórdia. Eita, fé. Já passou, já pagou, não entra nessa área, é terrível. Jesus me segura. Vou te falar, acho que a Miriam era nascida ainda.
Irmão, o negócio lá em casa estava tão apertado. Eu posso até falhar alguma coisa. Acho que já me pediu um Guaravita. Pô, custava menos de R$1 na época, porque eu estava zerado igual um pouco. Aquilo mexeu comigo. Eu falei assim, caramba, eu não tenho. Que crente que eu sou, não posso dar um Guaravita para o meu filho. Eu fui percebendo ao longo da história que o que os filhos menos precisam são de coisas palpáveis, são de presentes. O que mais eles precisam são da nossa presença, do nosso abraço, da nossa oração, da nossa presença, do nosso conforto. Nossos filhos não irão largar Jesus por causa de uma falta de presente. Mas não conhecerão a Cristo se nós não formos modelos de pessoa. Então para de dar desculpa, irmão. Para de dar desculpa. Às vezes a gente arruma desculpa para tudo, porque a gente quer se esconder atrás delas. Nossas casas são chamadas para viver aquilo que o Senhor projetou. E isso não vai depender de dinheiro. Deus não chamou a nossa vida, Deus não salvou a nossa vida para nós dependermos de dinheiro. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Porque dinheiro não é maldição, dinheiro é bênção para aquele que sabe colocar o dinheiro no lugar que ele deve estar. Então, evangelho e riqueza tem tudo a ver. Prosperidade tem tudo a ver. Eu quero hoje te levar nessa reflexão, porque nós chegamos ao final do ano e a gente pode perceber o que se passou ao longo do ano. E para te aliviar um pouco, você pode pensar assim, pastor, eu queria fazer tanta coisa e eu não consegui. Ok. Mas a questão, para nós medirmos o quanto nós prosperamos como família, até vemos como nós começamos o ano e como nós estamos terminando o ano. Porque às vezes a gente mira só o que a gente queria fazer, está me entendendo? E algo se torna longo demais, alto demais. Mas nós podemos perceber o quanto nós crescemos, os passos que nós demos, os degraus que nós subimos ao início do ano. Então nós como família, irmãos, precisamos avaliar qual é a nossa realidade hoje. Eu faço essa pergunta para você. O que você projetou para o início do ano que você não conseguiu fazer? Aí você vai falar, é verdade, minha esposa continua assim, meu filho continua... Não estou falando dos outros, estou falando de quem? Faz assim, ó, de mim. De mim. Deus está falando com quem? Comigo. Meça você mesmo, para depois você medir os outros. Se nós não conseguimos ter a capacidade de fazer isso, de nos medir, segundo a realidade, mas pastor, como é que eu faço isso? Pergunta para Deus, tem coragem? Tem, irmão? Tem coragem de perguntar para o seu cônjuge? Tem coragem de perguntar para os seus filhos? Tem? Então faça. Esteja preparado. Seja homem o suficiente, mulher o suficiente para saber o que você vai ouvir. E tenha maturidade para trabalhar com isso e você ser aperfeiçoado. Sabe por quê? A gente só procura buscar cura para algo quando nós temos a realidade da ferida que nós temos. Enquanto a ferida está coberta, está maquiada, a gente não tem noção real do cheiro que ela está. E Deus esse dia tem nos chamado, igreja, com a responsabilidade de sermos luz nessa terra e sal desse mundo. Aleluia! Sermos famílias benditas do Senhor, que fazem diferença. E que não somente isso, mas ajudam a perpetuar aquilo que Deus colocou. Eu quero encerrar. Tiro o pessoal do louvor para subir aqui.
falar algo para você que não tem a ver com emoção, mas tem a ver com realidade daquilo que Deus pode fazer. Há muitos passados aqui presentes. Você representa uma história. Você teve um passado. Você teve uma realidade até aqui. Presta bastante atenção, por favor, fica de pé no seu lugar. Todos nós tivemos. Todos nós passamos por situações. Todos nós construímos alguma coisa até esse dia, até esta noite. Quando nós tomamos posse das verdades de Jesus, a gente não sabe aonde Deus pode nos levar. Quantas histórias aqui, se eu fosse abrir o microfone, de quantos exemplos de vida que nunca pensaram estar aqui hoje. Talvez você nunca imaginou estar aqui hoje. Você nunca imaginou ser um cristão, ser um evangélico. Você nunca pensou, de repente, sei lá, tocar, cantar, servir ao Senhor de alguma forma. Isso mostra o quê? Que a palavra de Deus tem poder para transformar. Amém. Amém, querido? Amém. Mas nós precisamos crer nessa verdade. Se de fato nós fomos criados de forma admirável e especial, como o salmista falou. E há muitos que estão aqui hoje, muitos de nós não sabemos o que vai ser daqui 5 anos, 10 anos. Quando eu tinha 20 anos, quando eu estava me casando, eu nunca imaginei um dia poder estar em cima de um púlpito, de alguma forma podendo ser bênção para você. Eu nunca imaginei que Deus pudesse me levar tão longe. E parar para pensar que Deus pode me levar mais longe ainda. Eu não sei, é algo muito surreal para mim, muito difícil para o meu entendimento compreender. Eu fico olhando ao longo do tempo, Senhor, qual foi o dia, qual foi aquela hora que a coisa marcou e minha vida foi transformada? Deixa eu te falar, não existe resposta para isso. Existe uma série de decisões tomadas ao longo dos anos que vão fazer diferença na nossa vida lá na frente. Mas são dias como esse, são noites como essa, são palavras como essa, que ao longo do tempo, eu e tantos outros homens e mulheres de Deus que estão aqui, foram tomando posse dessas verdades e foram colocando elas para pavimentar a sua estrada, a sua jornada. E mais uma vez, o Senhor nos lembra dessa palavra hoje, nos remete a essas verdades. Vamos de fato tomar posse disso? Vamos tomar posse dessas verdades que Deus tem para mim, que Deus tem para minha casa, que Deus tem para minha família. Você pode pensar, pastor, me sinto fracassado, me sinto uma fracassada nessa área familiar. Me sinto um jovem ou uma jovem completamente destituída dessas verdades, dessas realidades que a palavra de Deus diz. Deixa eu te falar algo importante, querido. A gente só pode viver um futuro se a gente deixar o passado para trás. Amém. É chegado o final do ano e, como eu te falei, não quero mexer com suas emoções, mas fato é que nós podemos ter tido insucessos nesse ano. Algumas áreas que nós não conseguimos vencer, romper, realizar aquilo que a gente queria, seja por situações externas ou seja pelas nossas próprias atitudes erradas. Mas é preciso tomar uma decisão. Eu não posso olhar para trás, eu preciso tentar acertar daqui para frente. E seja qual hora for, eu queria orar contigo nessa hora. Assumir o erro, assumir o fracasso, o insucesso não é vergonha. Vergonha é permanecer nele. Então larga o passado. Assuma a realidade da situação. E vamos viver um futuro diferente, segundo o que Deus tem. Alguém que tu deseja orar junto comigo, pode vir aqui na frente. E só para complementar, eu quero te falar que o ano não acabou.
Tem coisas que você não vai poder mudar. Mas aquilo que depender de você, mude. Você não vai mudar seu filho, você não vai mudar sua esposa, você não vai mudar seu pai. Mas seja um solo fértil, uma terra boa, para que o Espírito Santo possa fazer a palavra dele brotar, crescer e se multiplicar. Espírito Santo, tu estás aqui. E como nós cantamos, Senhor, no início, que esse vento de poder, o vento, na verdade, que tem todo o poder, sopra em nosso viver, sopra sobre os nossos corações, sopra sobre a verdade da tua palavra, vivifica a tua palavra dentro de nós. A começar em nós, Senhor, toda a transformação, a começar em nós toda a revolução dentro da nossa casa. Que a luz de Deus brilhe a partir de nós, que nós possamos temperar. Senhor, o Senhor nos criou de forma admirável e especial. Ah, Senhor, tu sabes que se não fosse por essa verdade dentro de mim, há muito eu já teria desistido. Mas por conta dessa verdade que todos os dias, de tempo em tempo, ela precisa ser reavivada dentro de mim, é que eu posso continuar a caminhar. É que eu posso crer que eu posso superar os meus limites, que eu posso ser melhor. Por isso, Deus, esse mesmo poder está disponível para todos nós. Para cada pai, cada mãe, cada filho aqui presente, cada avô, cada avó, cada filho. E eu clamo, vento de poder, sopra em nosso viver. Muito além das curas, dos milagres exteriores, públicos, mas aqueles milagres que acontecem dentro de nós, que nossos familiares vão ver, um milagre aconteceu, a luz de Deus brilhou. Algo aconteceu na vida do meu pai, algo aconteceu na vida da minha mãe, algo aconteceu nessa casa. Algo que os outros não vão ver, algo que não vai aparecer na mídia, não vai ser reputado como um grande milagre, mas Pai, quem está perto sabe que foi um grande milagre. E quando Satanás vier conferir, ele vai ver que um filho de Deus, uma filha de Deus, tomou posse de uma verdade eterna. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, remove o jugo do fracasso nessa noite. Remove os dardos na mente, os dardos inflamados do maligno. Dardos na mente, dardos. Acusações, afrontas, prisões ao passado, grilhões em nome de Jesus. Eu quero cantar essa canção dentro de poder. Esses grilhões sejam removidos nessa hora. Lares, Senhor, aprisionados. Lares aprisionados. Não. Chega. Nessa noite, irmão, dê um basta. Filhos, chamem a herança espiritual. Ainda que seus pais podem até mesmo conhecer a Cristo e estar dentro da igreja, por meio de Jesus Cristo, você recebe uma herança abençoada, uma herança transformada, em nome de Jesus. Você não foi chamado na sua casa para se levantar contra os seus pais, mas para se submeter a eles. Porém, a realidade da tua filiação em Cristo vai te fazer ir muito mais longe. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos essa noite. Senhor, a verdade da tua palavra é soberana. A verdade da tua palavra é soberana. Na autoridade do nome de Jesus.
em nome de Jesus. Levante suas mãos, igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A paz do Senhor te acompanhe por onde você passar. E que a realidade, quem nós somos em Cristo Jesus, seja sempre maior do que a realidade que nós temos terrenamente. Que a realidade em Cristo Jesus, segundo a palavra, possa superabundar na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Amém?